Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de julho de 2025. A Ucrânia destruiu um depósito de munições em Donetsk e também ela atinge alvos a 100 quilômetros atrás das linhas russas. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês inscritos no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Muito obrigado. Munições, artilharia de foguetes e armas pesadas voaram para o ar em muitas explosões, além das principais, secundárias, quando um enorme depósito de munições da Rússia foi atingido na província de Donetsk, na parte ocupada pela Rússia. A Ucrânia ela atacou esse depósito, a cidade de Kharkiv, agora no dia 2, próximo passado, dia 2 de julho. Então, bem recente agora. A Ucrânia e a própria Rússia não tinham dado mais informações, mas a partir de que esses 2, 3 dias depois passaram, a Ucrânia teve melhor, não só a Ucrânia, mas através dos blogueiros russos que também confirmaram, e também ucranianos e a imprensa, inclusive internacional, que foi buscar informações, essas explosões aconteceram massivas e no depósito de munições localizado a leste da cidade de Donetsk. Donetsk já fica no leste da Ucrânia, mas só para não haver confusão, na região de Donetsk, ficou a leste da cidade. Ele estava próximo da principal cidade e capital da província de Donetsk. Ali tinha munição para sistemas de defesa aérea, artilharia de foguetes, canhões, obuses, e entre outros, né? Esse depósito estava disfarçado, eles fizeram uma camuflagem como um depósito industrial que estava abandonado. E, na realidade, ele estava coberto, cheio de explosivos e também, inclusive, de mísseis Tor. Tinha muitos explosivos de mísseis ali russos. As Forças Armadas ucranianas ainda não comentaram esse fato. Não sei por que elas normalmente têm comentado, mas de fato foi um ataque de drones porque foi presenciado e testemunhado pelos moradores locais, que foram evacuados pelo motivo de que as explosões fizeram com que muita munição voasse e explodisse fora da área, fora do território do depósito, né? Eles chegaram a sair. Então, para preservar as vidas dos civis. As Forças Armadas da Ucrânia elas têm atacado regularmente esses alvos militares em territórios ocupados pela Rússia, bem como em áreas remotas da Rússia, na tentativa de infligir pesadas perdas militares e econômicas para a Rússia e na tentativa também de diminuir o seu poder para continuar a sua guerra contra a Ucrânia. Então é muito importante destacar isso e, na minha opinião, a Ucrânia está ganhando essa guerra justamente por causa disto, porque ela está tendo muito sucesso, não digo só a guerra, né, mas essa ofensiva de verão da Ucrânia, ela parece que está acontecendo mais para atingir alvos em profundidade. Esse não foi um alvo em profundidade, mas é um alvo estratégico, porque ali era um depósito de munições, como poderia ser um depósito de combustível, como poderia ser uma composição ferroviária, e como acontece muitas vezes que a Ucrânia destrói. Então, a Ucrânia está levando vantagem nisso, enquanto os russos estão bombardeando os civis e não estão avançando na frente. A ofensiva de verão da Rússia, em Sumi, já mexeu. Não sei se eles vão tentar voltar novamente. Acho que sim, mas como o fracasso que eles tiveram agora, isso já pesa contra o moral das tropas russas. Em Pokrovsk, tudo como antes, tudo como começou em fevereiro de 2024, continua agora em julho de 2025, ou seja, sem avanços,
sem conquistar nada, nenhuma vila, mesmo com um valor pequeno operacional, né? Eles não estão fazendo isso, ao contrário, as forças ucranianas estão contra-atacando. Mas, enquanto isso, a ofensiva de verão da Ucrânia, prioritariamente, não é ali no teatro de operações. Também eles estão lutando, fazendo avanços, né, para segurar os russos, mas é desgastar a economia, é desgastar o exército russo e fragilizá-lo ao destruir depósitos de munições como esse, né? Por exemplo, no dia 30 de junho, né, poucos dias atrás também, eles atacaram um posto de comando do 8º Exército de Armas Combinadas das Forças Armadas da Rússia, também em Donetsk. Donetsk é uma área muito sensível, né? Isso eles fazem no teatro de operações, né? Então, assim como esse depósito foi foi no teatro de operações. Que Donetsk justamente é onde está a linha de contato, né? Toda Donetsk é um território ucraniano, parte dela ocupada, mas é onde está a linha de contato, onde os combates acontecem, e a perda de um depósito de munições como esse, que foi bombardeado, é um prejuízo muito grande para a Rússia. E assim como esse posto de comando também foi um prejuízo muito grande, porque morreram muitos oficiais superiores. Ou seja, é um prejuízo muito grande que é difícil para a Rússia repor. Mas a Ucrânia também ela atinge alvos a 100 quilômetros atrás das linhas russas, que não estão em profundidade como aqueles que ela atinge a 500, 700, mais de 1.000, 2.000 quilômetros da fronteira da Ucrânia. E ela tem destruído também, nessa distância, a 100 quilômetros das linhas, dá para considerar ali como um teatro de operações, que ela tem destruído ali blindados, né, pessoal, concentração de tropas, e etc. Né? E para vocês terem uma ideia, em mais de 9.300 russos foram eliminados do combate em um único mês, só nessa região de Slobojansk e Kursk. Então, graças à atuação também dessa uma profundidade pequena nesse setor de combate. Ou seja, a Ucrânia ela está atuando em todo o teatro de operações, numa distância de até 100 quilômetros, onde ela procura, e só em Kursk e Slobojansk ela eliminou ali 9.300 soldados em um único mês. É muito grande, né? Em todo o teatro de operações continua oscilando entre 35.000 a 45.000 russos mês, né? E isso aqui só no mês passado, esse que eu falei, esses 9.300 entre Slobojansk e Kursk, onde os russos estão tentando e não estão conseguindo. Eles só conseguiram quando o Trump deu uma ajudinha, quando tirou o compartilhamento da inteligência, né? Aí, de fato, os russos conseguiram ter as informações que provavelmente os americanos passaram para eles, né? Então, as forças ucranianas, elas estão, por exemplo, impedindo os avanços em Sumi, já tiraram eles de Sumi, né? O presidente ucraniano disse que ele tinha mais 50 mil soldados, e desses já 4.470 já foram perdas irreversíveis, ou seja, mortos na região de Sumi. Então, a atuação do exército ucraniano tem sido muito positiva, né? Além deles destruírem também 423 unidades de equipamentos russos nessa região, né? Incluindo 6 tanques e 20 veículos blindados, 89 sistemas de artilharia e também de artilharia e também de aqueles lançadores múltiplos de foguetes para a defesa aérea. O Estado-Maior ucraniano observa que as unidades ucranianas realizaram ataques profundos no teatro de operações, também de até 100 quilômetros atrás das linhas russas, né? Inclusive, quando é 100 quilômetros, ele vai até o território russo. No exemplo de Kursk e Slobojansk, né? A região ali de Belgorod, né? Saindo de Kharkiv, fazendo o ataque de Kharkiv. Então, eles já atingiram esses ataques esse ano 16 postos de comando, 6 áreas de concentração de tropas, 3 depósitos de munições, até mesmo um centro logístico e um depósito de petróleo. Então, a tropa ucraniana está muito ativa, está trazendo muitos prejuízos, e a Rússia está tendo grandes perdas, além das perdas humanas que ela está tendo. A Rússia perdeu
mais de 75.800 soldados, é um número mais ou menos, não é tão exato, é aproximado nessa conta, né? Nesse setor apenas de Slobodiansk e também Irkutsk. Apenas, então, esse ano. Então é um número muito grande, né? Então não dá para dizer que eles estão vitoriosos como eles apregoam nas suas mentiras, né? E nas suas redes sociais. E além disso, os drones de longo alcance da Ucrânia estão fazendo muitos prejuízos bem além desses 100 quilômetros, levando a guerra para dentro da Rússia, que não consegue avanços, apenas faz ameaças verbais dos representantes criminosos do Kremlin e também tenta fazer um acordo por baixo do pano com o presidente americano, que eu acredito que se ele ceder a eles, aos russos, ele de fato é a arma secreta da Rússia para tentar vencer a guerra, mas eu acredito nem com essa ajuda a Rússia vencerá esta guerra. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com você que assistiu esse vídeo e que assiste outros vídeos também para se inscrever no canal, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, paz e bem, paz para toda a humanidade.